Deficientes recebem cadeiras de rodas oferecidas pelo SUS. Dados do IBGE apontam que iniciativas femininas representam 50% dos novos negócios no país. Conheça o projeto em Paracatu, que trabalha com vítimas de violência doméstica e também com os agressores para que não voltem a cometer mais o crime. Sexta Semana da Cultura Cristã é aberta em Paracatu. Tribunal de Contas de Minas Gerais realiza na próxima quinta-feira em Paracatu etapa do projeto Encontros Técnicos com os Municípios Mineiros. Mais de 1.000 atletas participam de Super Brasileiro de Taekwondo no Rio de Janeiro. E ainda, atletas da Seleção Brasileira de Halterofilismo já estão em Lima, no Peru. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Pessoas com deficiência podem ter acesso às cadeiras de rodas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Somente este ano, o Ministério da Saúde repassou recursos para a compra de mais de 40 mil cadeiras em todos os estados brasileiros. Cauã, de 4 anos, não quer saber de sair da cadeira nova que acabou de ganhar. Francisco conta que o filho tem paralisia cerebral e, sem o auxílio do governo, não teria condições de comprar uma cadeira de rodas adequada para a criança. Veio para ajudar mesmo, né? E agora vai ser tudo mais fácil, né, Cauã? Para a gente passear, para a gente andar. Cauã está entre as 312 pessoas que receberam cadeiras de rodas no Distrito Federal. As unidades foram compradas pelo governo local após o repasse de R$1.700.000 do Ministério da Saúde. E não são só os usuários do Sistema Único de Saúde aqui no DF que vão receber cadeiras de rodas. Este ano, o Ministério da Saúde destinou R$37 milhões para a compra do produto em todo o país. Ao todo, foram adquiridas mais de 42 mil unidades em todos os estados. Hoje, o Sistema Único de Saúde está na direção de conseguir atender toda a demanda necessária de cadeira de roda, de prótese, de instrumentos de apoio às pessoas com deficiência. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, destacou que o atendimento a pessoas com deficiência é prioridade no governo. É um grande privilégio poder testemunhar mais um passo do governo, no sentido de garantir o pleno exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. E a gratuidade ou desconto nas passagens de ônibus em viagens interestaduais são direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso. E um documento de identificação foi criado para facilitar o acesso a esse benefício. Mais de 1.300.000 pessoas já usam a carteira do idoso. Seu Joaquim tem quase um século de vida, comprovado num documento que ele guarda com todo cuidado. São 97 anos de muita disposição para enfrentar uma viagem de 1.300 quilômetros de ônibus, junto com a esposa, que também já beira os 100 anos, para visitar os filhos. Seu Joaquim gostou de saber que pode viajar de graça. Seria melhor. A vida tá difícil, né, filha? Dona Francisca veio do Pará até Brasília e conseguiu desconto de metade da passagem em um dos trechos da viagem. Porque só tinha vaga de segunda-feira e mais de segunda-feira não dá para ficar esperando. A gratuidade ou desconto de 50% nas passagens de ônibus em viagens interestaduais são direitos previstos em lei e estão no Estatuto do Idoso. A solicitação deve ocorrer com antecedência que varia de 30 dias a 3 horas do início da viagem. E para facilitar o acesso a esse benefício, o Ministério da Cidadania criou a Carteira do Idoso. Tem direito ao documento pessoas com 60 anos ou mais com renda mensal de até 2 salários mínimos por mês. A carteira só é obrigatória para pessoas que não têm outra forma de comprovação de renda. Mas é bom lembrar que tanto a gratuidade quanto aos descontos nas passagens interestaduais estão garantidos a todos os idosos. Basta apresentar a carteira de identidade. Aqueles idosos que não têm renda ou que não têm como comprovar, não têm um trabalho formal, não têm como comprovar a renda,
tem acesso à carteira do idoso, que aí é uma forma de comprovação para ele dizer que está dentro do critério para acessar o direito interestadual, o direito de transporte interestadual, gratuito. Então, aquelas pessoas que têm como comprovar a renda não precisam da carteira do idoso. Os únicos critérios para acessar esse direito é a idade e a comprovação de renda de 2 salários mínimos individual. E apesar das dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho, elas continuam vencendo obstáculos para empreender. De acordo com o IBGE, as iniciativas femininas representam 50% dos novos negócios no país. Há 6 anos, Bia deixou o emprego para abrir uma franquia. Hoje o negócio vai bem, mas o início foi difícil, principalmente quando precisou de financiamento. Eu tinha que fazer assim, apresentar um currículo ali para aquele branco, para que ele me desse taxas de juros parecidas com outras que eu escutava falar, com outras empresas que eu sabia que tinham. Então, nesse momento, eu vi que ali, veladamente, tinha uma dificuldade como mulher. Um relatório do Banco Mundial revela que a igualdade de gêneros está longe de ser uma realidade no planeta. Em alguns países, por exemplo, há leis que impedem a mulher de trabalhar depois do casamento. Apesar dos avanços nos últimos 10 anos, em todo o mundo as mulheres ainda têm 25% menos direitos que os homens, segundo o estudo do Banco Mundial, o que faz com que elas tenham mais dificuldades na hora de conseguir um emprego ou abrir uma empresa. Para a coordenadora de empreendedorismo feminino do Sebrae, o Brasil foi um dos países que mais avançou em reformas nesse sentido. Por aqui, as mulheres empreendedoras são, na média, 16% mais escolarizadas em anos de estudo. Mesmo assim, faturam 22% menos. Um dos motivos são justamente essas barreiras que são barreiras culturais que acabam influenciando a mulher na hora dela abrir um negócio, dela desenvolver seu negócio, ou até mesmo quando a mulher não é empreendedora, acaba sendo funcionária de uma empresa. Basicamente, essas barreiras são vinculadas à maternidade e às tarefas domésticas. A Roseli é proprietária de 2 salões de beleza. Ela concorda que a divisão de tarefas e a igualdade são fundamentais para que as mulheres possam desenvolver todo o potencial. O maior desafio é exatamente você conseguir conciliar. Você ter a mesma carga horária que o homem, o mesmo salário, tudo, só que você não consegue equilibrar fora disso. Hoje, o meu esposo, eu não tenho muito o que reclamar, ele coopera, mas eu imagino se não cooperasse. Eu te diria até que não daria conta. Para superar questões culturais, como a maior participação masculina nas atividades domésticas, o diálogo pode ser a melhor solução. Quando a gente está falando de um traço cultural, geralmente a gente vai lidar com coisas que as pessoas que a gente mais ama nos ensinou. Então, são os nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos professores, né? Coisas que são da nossa cultura, mas que precisam ser verificadas e contextualizadas. Será que faz sentido em 2019 a gente ter esse tipo de tratamento? O conselho que eu dou é: vai com força, não se intimide, tenha certeza do que quer, pesquise, estude, mas pode ir porque dá certo. Daqui a pouco, conheça o projeto em Paracatu que trabalha com vítimas de violência doméstica e também com os agressores para que não voltem mais a cometer o crime. 6ª Semana da Cultura Cristã é aberta em Paracatu. E ainda, Tribunal de Contas de Minas Gerais realiza na próxima quinta-feira em Paracatu etapa do projeto Encontros Técnicos com os municípios mineiros. Os detalhes já já.